Desde criança, eu me lembro de assistir a saga dos filmes Rocky com meu pai. Era algo que a gente fazia pelo menos 5 vezes, e a gente assistia de forma seguida todos. Eu não gostava muito. Muitas das mensagens que o filme tinha voavam sobre a minha cabeça na época. Mas conforme eu fui crescendo, eu comecei a gostar do Rocky, e me inspirar na determinação e na força de vontade que ele tinha. Bom, meu pai isso foi, mas eu mantenho a nossa sagrada tradição de assistir os nossos filmes ainda. Agora mais velho, eu entendo por que meu pai gostava tanto do filme. Conhecendo a história dele, dava pra saber que ele se identificava no personagem. Uma pessoa que veio de baixo trilhando seu caminho sozinho, pelo menos o Rocky, até conhecer a Adrian, e meu pai até conhecer minha mãe. E mesmo sem ninguém acreditando neles e julgando tanto sua aparência quanto intelecto, conseguiram alcançar um sonho. Mesmo com os problemas que surgiam a cada esquina, eu acho interessante, porque eu também me vejo no Rocky, mas de outra forma. Olha, eu não gosto de interromper o flow dos meus vídeos, mas se eu não lembrar vocês esquecem, então dá o like aí e se gostar se inscreve. Acompanhamos desde o início do filme, ele não só como lutador, mas sim todos os aspectos da sua vida. Rocky é um cara sozinho, um desajustado social que não se encaixa com os outros, e que mesmo falando muito, tem dificuldades em entender dicas sociais, devido ao pouco contato que verdadeiramente tem com outras pessoas. Além do Paulie, que não ajuda muito sendo uma pessoa horrível, ele só tem as companhias de tartarugas. Vemos diversas vezes ele falando com objetos inanimados como uma forma de lidar com a sua solidão. A gente acompanha longos takes dele andando sozinho, à noite ou com o céu da manhã sempre cinza, nos passando aquela sensação de melancolia, a mesma melancolia que Rocky vive dia após dia. Ele não é visto. Ninguém o enxerga de verdade, só uma imagem preconcebida de que ele é um cara grandão, que aparenta ser durão ou valentão e que tem a inteligência de uma noz. E ele é lento, mas ele não é burro. A gente pode notar o conhecimento de rua dele, adquirido durante os anos, enquanto ele dá conselhos para a pequena Marie, acompanhando ela para casa. Esses não chega a lugar nenhum, são os bobocas. Se você anda com gente boboca, você tem amigo boboca. Se você anda com gente esperta, você tem amigo esperto. Se anda com imbecil, tem amigo imbecil. Se é matemático boboca. Ele é calmo, recoleto e gentil com todos à sua volta. E de uma forma tão grande, que mesmo quando ele tem que quebrar o dedo de um cara que deve ir pro AJ que ele trabalha, ele simplesmente não consegue. Ele é humano, e ele tenta ser o melhor que pode. Ele tem suas nuances e suas falhas, mas todos à sua volta só tendem a julgá-lo. Ele é solitário e tem dificuldades para se expressar. Ele quer comunicar o que sente, o que faz, mas ele atinge uma parede. Se sente subestimado, já que ninguém o vê de verdade. Preso em sua situação, vemos também uma pessoa depressiva, que tenta lidar com isso muitas das vezes utilizando o recurso do humor, um mecanismo para mascarar seus sentimentos mais profundos. Por mais que eu tenha descrito esse trecho pensando no grande garanhão italiano, ele também é sobre mim, como eu me percebo e como eu mudei, assim como ele muda ao passar dos filmes. Durante grande parte da minha adolescência, eu também fui alguém com dificuldades para falar, meio lento para entender as coisas e sempre gaguejando, além de falar extremamente rápido, ao ponto de nem me entenderem. Além de ser julgado pela aparência física, a ansiedade e o desânimo, sempre tomaram conta de mim. Quem me conhece pode até dizer que eu sou extrovertido, que falo bem, que sou animado, mas é fácil olhar por fora e dizer só o que você é permitido enxergar. E usar o humor foi uma forma ótima de lidar com tudo isso. Rocky encontra uma figura paterna em seu treinador, assim como eu também vejo no meu, o que contribui mais ainda naquele senso de familiaridade e conforto que o filme me traz. Mas assim como existem dois eus, o de antes e o de agora, também existem dois Rocks. Rocky, também quem é você para dar conselho? Seu bobão. Durante a saga, nós nos deparamos com duas versões dele. Uma com um padrão de fala mais acelerado e acentuado, que se comunica bem e se veste de forma colorida, e aparece na metade do segundo, no terceiro e no quarto filme, e aparenta ser bem mais inteligente do que aquele que nos foi apresentado no primeiro. Esse Rocky é um que tem as falas mais arrastadas, que não é tão eloquente, tem um olhar mais caído e que compõe seu guarda-roupa quase que inteiramente de roupas pretas ou cinzas, e é muito desmotivado. A princípio, eu pensava que ele podia ter algum mau desenvolvimento no cérebro que afetasse seu intelecto e raciocínio, mas olhando mais a fundo, você percebe que o Stallone utilizou desses artifícios para retratar a depressão. Levando em conta que o primeiro filme foi lançado em 1976,
Uma época em que a ansiedade, depressão e demais distúrbios psicológicos não tinham um estudo tão aprofundado quanto hoje, talvez nem tenha sido intencional. O Stallone apenas tenha pegado exemplos de sua vida e como se sentia, para colocar uma carga emocional maior no personagem. Mas seus sintomas se assemelham muito ao que a comunidade médica chama de retardo psicomotor. Lembrando que tudo que eu falo aqui é de puramente minha interpretação, assistindo os filmes ao longo dos anos. Nada é concreto. Todo mundo pode discordar e eu não sou psicólogo, então tome o que eu disser com um certo grau de ceticismo. Os sinais de retardo psicomotor consistem em uma desaceleração no ritmo dos movimentos e da fala, além de uma diminuição na espontaneidade e na fluência do pensamento, explicando então essa letargia dele, e por que ele parece meio distante de todos e de tudo. Esses sinais podem estar presentes em diversos quadros clínicos, mas são comuns em transtornos depressivos. No caso do Rocky Balboa, alguns dos comportamentos apresentados por ele em algumas cenas dos filmes podem ser interpretados como sintomas desse retardo, especialmente em momentos de maior tristeza e introspecção. Além disso, ela afeta o pensamento, então você não pensa com tanta clareza. E nós temos exemplos disso. Uma delas é a cena do armário, em que Rocky não lembra a combinação, até porque o armário nem é mais dele e a senha foi trocada, e ao invés de conversar ou pedir ajuda a alguém, ele pega um extintor e quebra o armário. Outra cena que podemos usar como exemplo é o treinamento dele em Rocky 3, depois da morte de Mickey, em que ele se vê sem a motivação para treinar com Apollo, e vemos com isso também uma dificuldade física nele. Ele não tem força, ele fica lento e fraco. Outro sintoma, já que o retardo psicomotor, como o nome motor implica, ele também afeta o corpo, o movimento, a força e ações consideradas simples se tornam difíceis, tipo socar, pular corda ou acordar pela manhã. Somamos isso também com o luto que ele está sofrendo. É algo que a gente não pode esquecer. O Rocky pode sim ser clichê, daqueles que você sabe o que vai acontecer no final, mas o que diferencia ele de outros filmes da época, ou até de alguns que são lançados hoje em dia, é que ele tem uma alma, uma razão e um motivo, que não seja apenas fazer dinheiro com assuntos que estão no momento ou usando de coisas superficiais para tentar apelar para as massas. Vendo por cima o histórico do Sylvester Stallone, de ser o macho man de Hollywood nos anos 80 e 90, deixamos passar muito da intertextualidade que alguns dos filmes dele podem nos trazer se assistirmos com outros olhos. O Rocky pode sim ser mais um filme pastelão, com falhas de continuação, coreografias de luta meio viajadas, mas eu entendo o porquê da franquia estar viva até hoje, mesmo com filmes mais fraquinhos tipo 5. Você percebe que eu não citei Rocky 6, e tem um motivo para isso. Ele não precisa de explicação. Ele é o ápice de tudo que eu falei aqui, um Balboa mais velho que lida com o luto, a solidão e como ele encara tudo isso, além da sua paixão por lutar, percebendo que a pior parte de ser um atleta não é perder lutas ou tomar socos, e sim a idade que é seu maior aliado, mas também seu maior inimigo, encerrando assim sua jornada e passando o manto para outra pessoa, em Creed, uma continuação espiritual que conseguiu sua originalidade e que não peca na qualidade. Eu ainda tenho que assistir Creed 3, mas eu tenho certeza que, mesmo com a ausência do personagem tão querido por todos, a verdadeira mensagem dos filmes continua lá. Então, Rocky continua vivo.